Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, iniciamos a série sobre economia circular, abordando a importância da inclusão sociodigital no Brasil. Durante a pandemia, a dificuldade em ter internet de qualidade e equipamentos eletrônicos adequados deixou uma parcela da população sem contato com o estudo, auxílio emergencial e trabalho. Como democratizar o acesso e promover a inclusão digital em um país com uma profunda desigualdade como o nosso? Para falar sobre o assunto, nós vamos receber Ronaldo Stabile, ele é economista, empresário B, sócio fundador e CEO da REURB e da Reset Circular Store, fundador do Instituto REURB de Inclusão Sociodigital e conselheiro do Sistema B Brasil. Rodolfo Fischer, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS, e membro do Comitê de Inovação e Tecnologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York. E também eu começo dando um bom dia para você, Frank Valverde. Tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Franklin, o destaque da semana. Olha, não dá para ser outro que não seja as manifestações que aconteceram agora no último fim de semana, no domingo, né? Chamado pelo MBL e também pelo Vem Pra Rua, né? O pessoal que quer construir uma terceira via, né? Agora, tá difícil construir essa terceira via, né, João? A gente viu realmente aí que até o pessoal brincou que era os bolsonaristas sem o Bolsonaro, né, que não querem o Bolsonaro, né, fazendo essa reunião da terceira via, né? E a gente viu aí que participou dessas manifestações do Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, o governador Dória, assim como o Amoedo, né, do Partido Novo, né, que participou também dessas manifestações. O que é curioso é que nessas manifestações ninguém fez, digamos assim, a sua autocrítica, né? Reconhecer que muito do que está aí que eles estão criticando no governo federal, eles foram os responsáveis, né? Não podemos esquecer do famoso Bolso Dória, né? O voto Bolso Dória, principalmente aqui em São Paulo, que fez com que o presidente Bolsonaro fosse eleito, né? Então, acho que esse é o destaque que eu posso dar, Joel. Na semana passada, comemorou-se 20 anos do famoso ataque, né, Torres Gêmeas. Foi muito se falado na imprensa, né, brasileira a respeito de tudo isso, em matérias, comentários. Eu queria resgatar um pouco esse assunto, que ele é importante porque ele influenciou o mundo, né, Franklin? E eu acho que ainda hoje a gente vive no nosso país, as consequências do que aconteceu em 11 de setembro. É verdade, tem gente que diz que, na verdade, o atentado de 11 de setembro é que dividiu o século XX do século XXI, né? Que esse realmente foi, digamos assim, o evento que marcou a mudança de comportamento e de mentalidade de uma série de pessoas. O mundo realmente se transformou de uma outra forma, né? As viagens, para quem viajou depois, né, viajou antes, viajou depois do 12 de setembro, percebeu que o tipo de fiscalização que há nos aeroportos, né, e nos voos mudou completamente, né? Até os próprios talheres nos aviões mudaram, enfim, o comportamento mudou de uma forma bastante radical também com esse atentado, né? E eu acho que vai acontecer a mesma coisa também, guardadas as devidas proporções, depois que esta pandemia passar, né? Acho que o comportamento também será diferente no mundo. Deixa eu cumprimentar nosso convidado, começando com você, Rodolfo. Muito, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Valverde, é um prazer estar aqui com vocês. E o Ronaldo Stabile. Oi, Ronaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, conseguimos entrar aqui depois de um problema técnico. Seja muito bem-vindo, Ronaldo, ao nosso programa. Obrigado, gente, obrigado. Estamos juntos aqui. A pesquisa TIC Domicílios, com dados de 2020, mostrou um cenário positivo para a inclusão sociodigital no país, com 64% da classe D e E conectada.
Contudo, velhos problemas persistem. O preço dos planos de internet, por exemplo, é citado como principal barreira de acesso à rede. Além disso, a maior parte dos usuários mais pobres se conectam apenas pelo celular e fazem uso de dados móveis. Quando falamos de inclusão social, Rodolfo, a inclusão sociodigital, basta ter um aparelho, um chip com internet? O que falta para nós termos uma inclusão sociodigital no país? Além do acesso, acho que é muito importante ter a cultura, né? A cultura digital, a cultura do acesso, porque simplesmente você acessar a informação e nem saber, né, dirimir qual é a informação correta, qual é a fake news, também é um problema. Você tem uma ferramenta e você não sabe utilizá-la corretamente. Porque quando a gente fala de acesso, simplesmente, você, no fim, você não está até explicando do que aquela ferramenta que você tem na mão é capaz de fazer, como, de repente, montar uma plataforma ou conseguir um trabalho, geração de emprego, como entregador, ou como tantas outras existem por aí. Ronaldo, o que você pensa? O que falta para a inclusão sociodigital no país se desenvolver? A gente tem falado bastante sobre isso, né? Uma coisa que a gente reafirma é o darwinismo digital, ou seja, hoje quem não tiver conectado, quem não tiver os instrumentos ou as ferramentas da área digital, pode ser uma família, pode ser um estudante, vai estar fora do mundo, ou seja, vai estar excluído dos seus direitos de acesso à educação, à saúde. Vamos falar um pouquinho mais agora com esse pagamento dos auxílios pandemia, a dificuldade que as pessoas tiveram, inclusive, para poder ter acesso a isso, né? Então, para você marcar uma visita no INSS, para você marcar uma consulta, tudo hoje está sendo digital, né? Então, o termo exclusão digital, ele é amplo, e o que falta, que é a tua pergunta, inúmeros países dão acesso à internet grátis, por exemplo, né? Ou para certas comunidades, né? É o que está se tentando fazer aqui. Mas só ter acesso à internet, sem ter as devidas ferramentas, que é isso que a gente está lutando aí para fazer chegar, né? Dá para ter esse exemplo aí na área da educação, nessa própria pesquisa TIC, né? Você está falando de 4,4, 4,5 milhões de estudantes que ficaram fora, né? Então, tem que dar acesso à internet, é democratizar a cidadania, para mim. 2, você tem que dar a ferramenta para que você, quando tem acesso à internet, você possa ser incluído como cidadão, né? Então, é uma coisa extremamente séria, né? Rodolfo, o Ronaldo deu exemplo de outros países que o governo disponibiliza para as comunidades da população carente acesso à internet. Políticas públicas nesse sentido no Brasil seriam importantes. Eu acredito que seria importante as políticas públicas, seria muito importante saber, como que eu falei, a implementar a cultura digital, porque às vezes você tem diversas soluções dentro dos seus smartphones, mas o usuário nem sabe, o usuário acaba ficando restrito no WhatsApp, restrito no joguinho, e não explora o potencial daquele celular, né? Não usa aquele celular, de repente, até para fazer uma venda ou prestar algum serviço, né? Como um encanador, de repente, ele puder colocar, né, os seus serviços no Facebook, em qualquer outra plataforma, Instagram, como tantas outras existem por aí. Mas, obviamente, que eu acho que a política pública de inclusão, ter a inclusão propriamente dita, né? O acesso à internet, mas também o que fazer com esse acesso, né? Eu acho que isso é muito importante, entender exatamente quais são os benefícios desse acesso. Como criar uma cultura, Ronaldo, tecnológica no país? A gente, no nosso caminho que a gente tem feito, e o Rodolfo conhece isso há anos, né? Que é não só dar o acesso, ele está certíssimo, Rodolfo, não é só dar o acesso, né? E até dar essas ferramentas, né? Você pode usar o celular, ele tem um certo limite para você poder avançar, né? Mas
o que você tem que formar, né? Você tem que criar a educação de acesso, né? Então, hoje a gente tem inúmeros exemplos nos nossos projetos, né? Agora, esse final de semana, uma coisa inacreditável que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? O Recode lançou o segundo Recode Pro, que é o nosso amigo Baggio lá, né? 100 alunos receberam computadores nas suas residências, né? E o objetivo não é só os 100, eles já atingiram 2,5 milhões, né? Mas é a formação desses jovens ali. E 60% foi para o Nordeste, né? E foi para as casas, né? Então, aquele aluno ali, ele está dando aula para a família inteira. Olha que coisa Ele começa a dar acesso a todo mundo. Então, de manhã vem o irmão mais novo, na hora do almoço a irmã, à tarde o irmão mais velho vai para a aula, à noite a família se reúne. Ou seja, é inacreditável quando você dá essa parte da educação. Então, quando a gente fala de projeto de inclusão sociodigital, né, a gente está falando de o que o Rodolfo falou, ou seja, a formação, né? A outra ponta final, ainda na ponta final, é a renda, empregabilidade, empreendedorismo, né? Então, eu acho que o projeto tem que ter, ou qualquer ação, tem que ter começo, meio e fim. E o fim é a formação mesmo, senão você morre só com o acesso, né? Essa é a minha luta do meu dia a dia aqui. Rodolfo, o Ronaldo falou uma coisa interessante, falou de formação. Não seria importante exigir das operadoras que tivesse um curso para quem compra um smartphone, por exemplo, para explorar todas as possibilidades? Nós temos na área de saúde, na área da educação, tantas possibilidades que o smartphone dá, mas que, como você disse logo no início do programa, né, o pessoal fica preocupado com o joguinho, com as informações básicas e acaba não utilizando todo o potencial que o aparelho pode dar. Eu acho que não é só exclusivo às operadoras, eu acho que isso deveria realmente ser uma iniciativa de todos os segmentos. Você tem, a operadora obviamente tem o benefício, quanto mais você usar o celular, mais ela ganha de alguma forma, né? Ou na rede Wi-Fi, ou na próprio sinal do celular, mas isso eu vejo como uma importância de todos, inclusive até quando você citou o poder público, nas escolas, né? Eu acho que é importante você ensinar o que essa maquininha chamada smartphone faz, né? O que ela pode fazer até de positivo. Eu sei que o Sebrae tem diversas iniciativas aí de capacitação, até de como os pequenos empresários aí possam usar as mídias sociais, que é outro ponto super importante. Mas eu vejo, Joel, nessa sua pergunta, é uma responsabilidade de todos, né? Porque o que a gente tem é o seguinte: quando surge uma nova tecnologia, como sociedade, a gente tem que motivar e ensinar aqueles que não têm acesso, ou que estão tentando ter acesso, a ter acesso o mais rápido possível. Se a sociedade não estiver mobilizada para isso, ela acaba aumentando cada vez mais aí o gap, né, a desigualdade social. E esse é o maior ponto hoje que nós temos, porque a tecnologia anda rápido, mas a inclusão dos que estão ficando sem acesso, ou que nem entendem o que é esse acesso, estão ficando realmente fora dessa sociedade aí cada vez mais digital. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: emprego informal representa 70% dos novos postos de trabalho na América Latina. A Lei da Letra de Lisboa tem as informações. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, revela que o trabalho informal representa 70% dos empregos criados desde o segundo semestre de 2020 em vários países da América Latina.
No Brasil, por exemplo, a taxa é de 68%. Segundo a agência da ONU, o desemprego e a queda da participação na força de trabalho persistem devido aos impactos da pandemia de Covid-19 na economia. A OIT pede mais ação para combater a crise e criação de postos de trabalho de melhor qualidade. A recuperação econômica na região não é suficiente para trazer de volta os postos de empregos perdidos durante a pandemia. Com isso, o mercado de trabalho está marcado por uma alta taxa de desemprego e por uma forte prevalência do trabalho informal. O diretor da OIT para a América Latina e Caribe, Vinícius Pinheiro, declarou que a região não está criando empregos com a qualidade e a quantidade necessárias. Pinheiro avalia que a situação é complexa, com desafios de grande magnitude. O representante lembra que os postos de trabalho informais geralmente são instáveis, com salários baixos e sem direitos ou proteção social. A análise da OIT revela ainda que há mais de 15 anos não se registrava na América Latina uma taxa tão baixa de participação econômica das mulheres. Da ONU News em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre inclusão sociodigital no Brasil, com o empresário Ronaldo Stabile. Ele é sócio fundador e CEO da REURB, e o Rodolfo Fischer, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS. Agora vamos para o momento ODS. Com você, Frank Valverde. Hoje nós vamos falar do desenvolvimento sustentável 10, que é a redução das desigualdades. Exatamente. Joel, a cada programa que nós elaboramos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete, né, relacionada com o tema do programa. E também apresentamos aqui, como acontece sempre, o momento ODS. Né, eu vou falar dessas duas coisas nesse bloco aqui. Primeiro, sobre o momento ODS, né, a Agenda 2030 da ONU, como você bem disse. Hoje nós estamos destacando o tema 10, né, redução das desigualdades. E se espera que até 2030, como meta, nós temos que empoderar e promover a inclusão social, econômica, política de todos e todas, de forma a reduzir as desigualdades, independentemente da idade, do gênero, deficiência, raça, etnia, nacionalidade, religião e condição econômica ou outra qualquer que seja. Essa é a meta 10, né, de redução da desigualdade da ODS, ou dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E sobre a nossa enquete, né, nós perguntamos o seguinte: você conhece pessoas que não têm acesso à internet? Pessoas que não têm acesso nenhum à internet? E olha só o resultado. 67% disseram que sim, que conhece pessoas que não têm acesso à internet. Bom, enquete, ela não tem base científica, né? Ela é um instantâneo daquele momento das pessoas que espontaneamente acabam se manifestando na nossa pesquisa que nós fazemos nas redes sociais. Eu sei que o Rodolfo Fischer tem alguns dados mais seguros, mais com base científica. Eu gostaria até de fazer um contraponto aí com essa enquete que nós tivemos. Rodolfo, quais são os dados que você tem com base científica, que não é somente um instantâneo daquele momento que as pessoas se manifestam espontaneamente? Não, perfeito, Valverde. Esse é um ponto interessante, porque a gente sempre começa a discutir qual é o nível de inclusão digital, né, de acesso à internet aqui no Brasil. Os dados que eu estou sempre utilizando são provenientes do IBOP e IBGE. E no caso até o IBGE... Estão feitos com base científica, né? Isso exatamente. E no caso do IBGE, eles apontam aí que hoje tem 21% da população sem acesso à internet. Quando eles falam sem acesso à internet, isso é sem utilizar o celular, sem acesso à sua residência, quer dizer, aquele que realmente não tem acesso nenhum. Então, praticamente a gente está falando aí de 21, quase 22% da população que deveria ter, melhor dizendo, né, deveria ter acesso e não tem acesso. Né? E isso é extremamente ruim, porque até como foi dito logo no início, essa parte da população que deveria estar escutando, né, aprendendo, participando do processo de educação, ficando fora das escolas. Né? E esse é um tempo que realmente a gente não vai conseguir trazer de volta. Mas, por outro lado, só para trazer uma outra informação muito importante, o Brasil hoje está entre o quarto e o quinto maior mercado de usuários de internet do mundo.
A gente só fica atrás, obviamente, da China, da Índia, dos Estados Unidos, e a gente está aí numa briga acirrada com a Indonésia. Então, a Indonésia e o Brasil ficam aí entre o quarto e o quinto maior mercado de usuários de internet. Isso é um fator positivo, porque você atrai investimentos para o mercado de empresas que queiram investir. Obviamente, eles olham o mercado que tem uma alta taxa de inclusão digital. E o Brasil, devido ao número absoluto, obviamente, é um mercado extremamente atrativo. Mas é um número significativo, 22% da população, das mais de 40 milhões de brasileiros, sem acesso à internet. Isso é péssimo. Ronaldo, quero ver você a respeito deste assunto. Como resgatar esses mais de 40 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet? Os números que o Valverde, que o Rodolfo estão falando, né, estão mostrando, né, ou seja, eu acho que a gente tem que atacar por etapas, né? Eu acho que querer abraçar tudo é impossível, impraticável, né? A minha preocupação, a nossa preocupação sempre é com a nova geração que vem vindo, né? Ou seja, essa geração toda que precisa de acesso, precisa de equipamento, precisa de educação e precisa de formação, né? Quando eu vejo o Valverde falar, ou quando eu vejo aí a matéria da ONU sobre desemprego aqui no Brasil, né, que tem a ver com inclusão digital, você vê toda essa geração de 15, 16, 17, 18 anos, né, podem até estudar, mas se não tiver uma formação em tecnologia, né, vão ficar parados no tempo de novo, né? Então, o que eu queria dizer, eu acho que a gente tem que atacar em cima da geração que vem vindo, né? Não, tentar abraçar tudo é dar acesso à internet nesses que não têm acesso, né? Mas eu acho que a gente tem que focar na geração de jovens, né? Porque essa geração de jovens vão mudar esse futuro que nós estamos discutindo aqui, né? Primeiro. Segundo, que essa geração de jovens, quando você fala em educação, inclusão, você está falando de empregabilidade, né? O Rodolfo conhece bem essa questão do desemprego no Brasil e, na outra ponta, a necessidade de mão de obra na área de informática, na área de TI, na área de tecnologia. Hoje, deve ter umas 250 mil vagas nesse setor. Então, eu acho que a gente tem que atacar, usar a política pública a nível geral, Brasil, acesso, né? Isso que nós estamos dizendo aqui. Mas eu acho que a gente tem que olhar firmemente para a geração que vem vindo, né? Me preocupa muito ver minha filha, que tem 15, 16 anos, está fazendo 16 agora, com acesso a tudo e já tentando bolsa de estudo fora do Brasil. E, ao mesmo tempo, eu tenho 7, 8 milhões de jovens que eu vejo todo ano, né, lutando não só pela sua formação, né, para tentar terminar a sua formação, mas pela empregabilidade. O nosso número de empregabilidade, nosso índice, isso é real, de empregabilidade para quem segue esses projetos de inclusão sociodigital é de 65%. Primeiro. Segundo, desses 100%, desse 10%, 15%, você pode visitar hoje, você vai ver empreendedores naquela comunidade. É o cara que montou a assistência técnica, que está dando assistência técnica para a lojinha, para o mercadinho, ou o cara que partiu para o empreendedorismo, né, Rodolfo? Quantos jovens, né, criaram coisas incríveis e estão criando? Então, eu acho que a gente tem que segmentar política pública para o geral, mas olhar para a geração. Essa é o que eu acho aí, mexendo no tema aí de vocês. Com o objetivo de dar uma resposta para essa realidade brasileira, uma parceria entre o Observatório do Terceiro Setor, a ABS e a REUB,
que estão atuando para desenvolver a inclusão sociodigital no país, será realizado por meio de um programa Recitec. Empresas de todo o país terão acesso a um serviço gratuito de logística reversa nos destaques de aparelhos de TI e telecomunicações. Os materiais em bom estado serão recondicionados em equipamentos seminovos a serem destinados a instituições com projetos de inclusão digital, escolhidos pela própria doadora. Vamos lá, Rodolfo, vamos explicar um pouco essa iniciativa, por que você entrou, se sensibilizou para essa inclusão. Nós sabemos que o primeiro motivo, óbvio, é pela realidade brasileira, os números estão aí e exigem que a sociedade civil dê uma resposta, mas eu gostaria de ouvir você a respeito da participação da ABS neste projeto. Não, excelente, Joel. Aliás, a gente está transformando isso, já transformou o programa em uma mobilização, né, que a gente está chamando agora de mobilização para a redução da desigualdade, né, devido à importância. O porquê isso? Porque, de um lado, obviamente, que você citou, a principal razão é uma tentativa, aí, obviamente, de incluir essas pessoas que estão excluídas do acesso, né, dessa cultura digital. E por isso que a gente fala pela redução da desigualdade, que não tem o acesso, obviamente, está fora dessa sociedade digital. E, do outro lado, a gente tem aí uma vasta quantidade de empresários, desde micro e pequenos empresários, que eles são a maioria, hoje, praticamente, aí, significa 80% da economia brasileira, então, aí, o micro e pequeno empresário é responsável. E quando a gente fala do micro e pequeno empresário, que ele já está super preocupado em manter a sua operação, devido aí à crise econômica ocorrida pela pandemia, que ainda a gente está passando, então ele não tem muita cabeça de ficar se preocupando com diversos detalhes, ele realmente quer, como se diz, né, ele quer faturar para poder garantir o almoço e depois o jantar e o salário dos seus pequenos, os seus reduzidos empregados. Pensando nisso, falei, por que não a gente aproveitar toda a experiência que a REURB tem, né, nesse processo todo de tratamento, reciclagem, engenharia reversa, de aproveitar todos esses equipamentos obsoletos que estão sendo despejados todo ano aqui no Brasil, que chega a ser por volta aí de 210 mil toneladas. E por que não aproveitar todo esse trabalho que a REURB faz, né, de gerar receita dessa reciclagem? E aí a gente vem com o Observatório do Terceiro Setor, né? Por que não, de repente, pegar essa receita e canalizar essa receita para projetos de inclusão social digital, né, que o Observatório do Terceiro Setor tem um vasto conhecimento. Então, na realidade, resumindo, é convencer esses pequenos, micros, médios e até grandes usuários de TIC, quando seus equipamentos ficarem obsoletos, por que não participar dessa mobilização? Fazendo a doação de seus equipamentos obsoletos, através dessa reciclagem, é gerada uma receita, e essa receita é destinada a projetos de inclusão sociodigital. Para você ter uma ideia, Joel e Valverde, a cada 1 tonelada de equipamento corretamente reciclado e aproveitado, você consegue impactar 600 pessoas, né, por ano. Né? E outra coisa, você evita aí cerca de 2 toneladas de gases estufas sendo atingido e sendo colocado nesse nosso meio ambiente, né? Impactando ao nosso meio ambiente, de uma certa forma. O Ronaldo sabe isso de cor e salteado, todo esse impacto que a gente consegue evitar no meio ambiente. Eu quero te ouvir, Ronaldo, sobre esse impacto, mas é importante esclarecer para as empresas e organizações do terceiro setor que quiserem participar desse processo que esse projeto é gratuito, né, para participar. O Rodolfo mostrou os números aí, mostrou essa motivação toda. A gente tem aprendido, né, nesses 7, 8 anos, né, e quando você coloca uma campanha dessa no ar e começa a fazer essa provocação toda com inúmeras empresas, né, você vê o quanto que as pessoas ou as empresas desconhecem isso que nós estamos falando, né? Então, acho que o primeiro ponto, e o Rodolfo está fazendo isso bem, nós estamos fazendo bem, é divulgar
eles entenderem esse modelo, né? Muita gente desconhecia completamente o problema do descarte, o problema ambiental que ele causa, e que poderia reverter isso para projetos de inclusão. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu volto a 7, 8 anos lá atrás, quando eu montei a empresa. Essa é a minha 6ª empresa, né? E o desconhecimento, né, Rodolfo e Valverde, quer dizer, você bater na porta de grandes empresas, pequenas e médias, o que, como, onde? Ou seja, desconhecimento, né? O que é importante para a empresa e para a organização participar desse projeto? O que ela tem que fazer? Bom, hoje a gente tem esse modelo, essa modelagem já funcionando para mais de 600 empresas no Brasil, né? Então, simplesmente acessar o site da campanha, acessar a ABS, tem lá o nosso Reciclatec, e lá tem todas as explicações. Ele vai dar simplesmente local, aonde está o equipamento e com quem que a gente deve falar. 1, 2, 3. Em seguida, o nosso pessoal vai montar a logística reversa, vai coletar o material, vai trazer para dentro da empresa, vai fazer toda a apuração desse resultado e a devolutiva em equipamento, que aí é uma decisão entre a empresa e a própria ABS, a nossa campanha aqui. Então, é bem simples e objetivo. Custo, como você falou, nós estamos coletando no Brasil inteiro, e a participação nossa é zerar o custo, zero custo para poder fazer isso tudo. Não pode esquecer, Rodolfo e Valverde, que tudo isso é certificado, tudo isso é inventariado, é baixa de ativo, tem a parte fiscal, tem a parte legal. Então, tem a parte de compliance, é o modelo ESG para as empresas, né? Sem custo e fazendo com que o descarte se reverta em inclusão social. Joel, diga. Se me permite, tem uma coisa muito importante que do lado do empresário, a REURB consegue até atender de uma forma fácil, porque hoje o empresário tem aqueles equipamentos obsoletos, estão de repente jogados no quarto, porque ele não sabe até como descartar, e até a parte fiscal, que é muito importante, é como você vai dar baixa na sua contabilidade disso. Então, a REURB aí que o Ronaldo comentou, tem todos esses detalhes muito bem cobertos. Então, não só você consegue dar baixa em todo o seu ativo, né, para que não fique no seu balanço de uma forma correta, consegue seguir todos os padrões aí de proteção da LGPD, de qualquer dado que tenha nos seus HDs. Então, ele resolve o problema do empresário que está com aquele equipamento obsoleto, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe se ele joga no lixo, ele não sabe o que ele tem que fazer, né? E aí você tem todo o procedimento adequado para o bom tratamento. E um outro ponto muito importante, que o Ronaldo comentou rapidamente, só para vamos alinhar as expectativas. Hoje todo mundo fala das letrinhas ESG, fala do Pacto Global, a gente falou um pouquinho da ODS 10, que é a redução da desigualdade. Então, esse empresário que participa dessa mobilização, na realidade, ele está seguindo as melhores práticas de ESG, né, que é de meio ambiente, social e de governança, como também ele atende a 8, melhor dizendo, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do Pacto Global. Isso é muito importante. Se você é empresário... Só para completar, para não perder esse gancho fantástico aí do Rodolfo. E com emissão de relatório de impacto socioambiental. Então, o discurso vira documento formal, né? Ok? Muito bem. Isso é importante, esse esclarecimento, Ronaldo, porque se você é empresário, quer participar desse momento do país, olha, cumprindo 7 das 17 ODS da Agenda 2030,
você pode contribuir gratuitamente, sabendo que você tem, no lado da educação, 9 milhões de jovens que perderam um ano porque não tinham acesso à internet. E organizações do terceiro setor que não conseguem desenvolver seus projetos sociais porque se está ligado à internet de uma maneira deficiente. Está aí a sua contribuição que você pode dar. O Rodolfo lembrou um aspecto importante. Olha, você está contribuindo também com a economia circular e, claro, não vai impactar o meio ambiente, já que terá o aproveitamento de resíduos eletrônicos para que se façam novos equipamentos destinados à população de baixa renda. Deixa eu dar um recado para você seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos e causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Como Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira, às 17 horas. Nesta quinta-feira, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor com a professora Marina Pensilvanes, nós vamos realizar uma live com jovens empreendedores sociais, para mostrar que qualquer pessoa pode colocar em prática iniciativas sociais inovadoras e transformadoras. Não perca a live com a professora Marina Pensilvanes na quinta-feira, às 17 horas. Para seguir a gente, basta buscar Observatório 3 em numeral Setor. Observatório 3 em numeral Setor. Muito bem, eu quero chamar você, Franklin. Tem mais informações? Perguntas para os nossos convidados? Sim, eu tenho algumas informações importantes, né, João? Nós sempre procuramos dar um destaque daquilo que acontece no nosso site, né? O site observatorioterceirosetor.org.br, o 3 em numeral. E olha só o que eu vou destacar agora, né, no programa de hoje. As matérias que são mais lidas. Nós temos algumas matérias, por exemplo, Michael Jackson escapou do atentado do 11 de setembro por acordar tarde, né? Ou seja, olha só, é curioso, né? É triste no tempo, mas também, né? Olha só o fato, ele acordou tarde e escapou, por quê? Porque ele estaria para ir naquele prédio lá que tomou, né, aqueles 2 aviões, né, que se jogaram, né, se lançaram para destruir as Torres Gêmeas. Tem também O Frank, ele estava dormindo, mas o anjo da guarda dele estava acordado. Estava acordado, exatamente. Estava bem acordado, diga-se de passagem, né? Outra matéria de destaque no nosso site no Brasil, cerca de 21% dos adultos com até 34 anos têm ensino superior, ou seja, é um índice baixíssimo se a gente olhar em comparação com outros países, né? E outra matéria, 7 projetos que usam a música como ferramenta de transformação. Mas aquela matéria que eu quero dar um destaque especial é sobre, que tem o título de Matérias das OCS, né? Matéria das OCS. Brasil tem 815 mil organizações da sociedade civil. Essa é uma matéria que está no nosso site, escrita pela Mariana Lima, e que diz o seguinte: a nova atualização do mapa das organizações da sociedade civil, ou seja, o mapa da OCS, iniciativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, do governo federal, identificou a existência de 815.676 ONGs no Brasil até 2020. Olha só, Joel, o quão é importante o terceiro setor, né? Nós vimos que de 2018, né, para 2020, teve um aumento de 34 mil organizações do terceiro setor. É um terceiro setor, aquele setor que nós atuamos, né, com o Observatório do Terceiro Setor, tem crescido de uma forma assim quase que exponencial. E isso é muito bom para a sociedade brasileira. Apesar dos impactos negativos da pandemia, Franklin. Exatamente, apesar dos impactos negativos da pandemia. E, aliás, até mostra que com a pandemia, a necessidade da existência do terceiro setor cada vez mais ativo, né? Ocupando até certos papéis que o primeiro setor deveria fazer, que é o Estado, que ele, de uma certa forma, tem notado bastante omisso nessa questão da pandemia. Muito bem. Temos mais 15 minutos de programa. Correu rápido o papo com o Rodolfo e
com o Ronaldo. Segundo o INEP, apenas 6,6% das escolas públicas forneceram internet em casa para os alunos que estavam em ensino remoto durante a pandemia. Nesse cenário, um estudo da Unicef revelou que apenas 31% dos estudantes brasileiros tinham equipamentos adequados para acompanhar as aulas. Como esse descompasso educacional afeta o país, Rodolfo? É um tema extremamente, vamos dizer assim, importante para a gente realmente tentar resolver. E, novamente, eu acho que esperar que o governo resolva, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu acho que é muito importante, novamente, uma união, né? E vou até repetir aqui a mobilização. A mobilização é um caminho, né? Um caminho onde que todos podem contribuir. E até como você falou, Joel, de uma forma gratuita, né? Sem custo nenhum para nenhuma das partes. Então, eu acredito que todos deveriam estar preocupados com esse tema, em tentar resolver, levar equipamentos de qualidade. A REURB, né, que a gente citou aqui, que faz parte dessa mobilização, ela faz a remanufatura desses equipamentos que possam ser utilizados e colocar de volta ao processo de educação. E eu queria trazer um tema muito importante que acho que eu deixei passar quando a gente falou da mobilização, Joel. Normalmente, muitos ficam preocupados que quando participam de qualquer projeto social, de mobilização, que eles doam alguma coisa e eles não conseguem identificar o impacto que essa mobilização causou. E aqui eu queria fazer um destaque muito importante, que da forma que foi construída essa parceria entre a ABS, a REURB, o Observatório do Terceiro Setor, até com o apoio da Weber, que é uma das maiores empresas de comunicação do mundo, ela justamente prevê que o doador do equipamento, ele pode escolher qual projeto social ele quer apoiar. Então, normalmente, se você estiver num outro estado, no Amapá, ou se de repente você está na cidade de Recife e a sua empresa é de lá e sabe que você tem um projeto de inclusão sociodigital no mesmo bairro, na mesma comunidade onde que fica a sua empresa, você pode pedir para que esse projeto seja cadastrado e seja o beneficiado por essa doação. Ou seja, que parte dessa doação seja destinado a esse projeto social. Porque aí os seus funcionários, você como empresário, você vai acompanhar o impacto lá na ponta, né? O que você está causando. E até para responder essa sua pergunta, Joel, você vai estar ajudando a colocar equipamentos de qualidade, recursos financeiros para ajudar que esse projeto ajude a transformação dessa comunidade onde que a sua empresa está inserida. Rodolfo, o Ronaldo falou que a solução, ou uma das soluções, está na sociedade civil organizada. Qual a importância das empresas estarem atentas a esse cenário e fornecer soluções para esse problema que nós vivemos no país? Porque essas instituições são aquelas que conhecem o problema, são aquelas que conhecem os indivíduos, são essas que conhecem a sociedade, a comunidade que está ao seu redor. Quando a gente fala, às vezes, em governo, o governo está muito distante dessa realidade. E essas entidades sociais, essas ONGs, ou CIPs, elas estão inseridas dentro da comunidade, estão inseridas dentro do problema. E elas têm a total ideia e noção de qual é o problema e de como ajudar junto com a sociedade, junto com aquela comunidade. Então, por isso, eu acho que a importância de a gente estar sempre em sintonia e apoiando esses projetos, porque no final do dia eles conhecem a comunidade onde eles estão, eles conhecem o perfil da comunidade, sabem, né, da necessidade, e muitos membros dessa comunidade trabalham dentro dessa instituição. Então, eles ajudam a resolver o problema. Falando na necessidade, a inclusão digital prejudicou o acesso de famílias mais pobres ao auxílio emergencial durante a pandemia. Segundo o estudo da FGV, no total, 20% dos entrevistados das classes D e E afirmaram que tentaram e não conseguiram o auxílio devido à falta do celular, enquanto 22% por limitações da internet e 28% por não terem
conseguido usar o aplicativo da Caixa. Como é promover a inclusão sociodigital em regiões periféricas e vulneráveis? Pode fortalecer toda essa rede familiar? Eu vou pegar essa deixa aqui que o Rodolfo e o Valverde levantaram a bola. Só o terceiro setor, aquela organização lá da comunidade, né, é que viabiliza esses projetos. Né? Os nossos 80 projetos, né, mais de 2.000 máquinas instaladas, né, se eu não tenho na ponta uma organização do terceiro setor dentro da comunidade que conhece o problema, né, vai ficar perdido. Você vê inúmeros projetos que morrem, né? Eles simplesmente nascem e morrem. No caso dos nossos projetos, né, Rodolfo, é a continuidade, ou seja, não é só fazer chegar o equipamento, o acesso, mas é a manutenção desse projeto a ir para frente, não para nunca mais, né? Só cresce. Né? Então, ressaltar essa questão de que a ponta executiva lá mesmo é o terceiro setor, é uma organização que conhece tudo. Né? Ele está dentro, ele sabe quem precisa, como fazer. Essa é uma ponta que dá o nosso sucesso desses nossos projetos. Né? Eu acho que isso era importante citar pelo tamanho e o potencial que o terceiro setor tem. Né? Ou seja, a sociedade civil organizada ali no terceiro setor, não esperar o governo para chegar na ponta. Né? E vocês citando né, essa questão do acesso básico a isso que o Joel acabou de falar, né? Um equipamento numa comunidade, eu posso citar inúmeros, né? Mas um equipamento numa comunidade em que a comunidade tem acesso, isso tudo que você contou, Joel, é resolvido na hora. Sabe por quê? Porque não é só o laboratório de TI que está dentro da comunidade, tem um replicador, tem um cara ali que vai auxiliar aquele cidadão. É impressionante, cara. Funciona. Frank Valverde, estamos caminhando para o final do programa, infelizmente, mas você tem o destaque das nossas campanhas. É verdade. Joel, nós temos algumas campanhas que são muito importantes. A primeira delas é o Observatório em Movimento. O que vem a ser o Observatório em Movimento? Nós ouvimos uma série de especialistas de várias áreas do conhecimento para falar um pouco sobre a pandemia e o pós-pandemia. Como é que viver, como é que você pode melhor passar por esse momento tão difícil que todos e todas estamos vivendo com a pandemia da Covid-19. Tá? E para ficar inteirada sobre essa nossa campanha, eu convido a todos e todas que visitem o nosso site, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E também tem uma ferramenta importantíssima que o Observatório Terceiro Setor está colocando à disposição de todos e todas, né? Que é o Apoio Terceiro Setor. Na verdade, o que é isso? É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas, né? E através dessa ferramenta você pode acabar participando e ajudando uma série de entidades. apoie3setor.com.br e esse 3 em numeral também. E eu aproveito também para convidar a todos e a todas a nos acompanhar em nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, assim também como no YouTube, Joel. Franklin, já vamos emendar o seu destaque final do programa de hoje? Perfeito, Joel. Eu tenho aqui o meu destaque é o seguinte, ouvindo aí essa conversa deliciosa que nós tivemos aqui com o Ronaldo, com o Rodolfo, eu depreendi o seguinte, o acesso à internet ele é importantíssimo, mas não é suficiente. Temos que trabalhar na alfabetização digital de todos e de todas. Muito bem. Vamos começar com você, Rodolfo. As suas considerações finais, o que mais importante você quer destacar neste projeto, nessa parceria entre o Observatório, a ABS e a REURB, como sensibilizar a sociedade em geral para esse novo projeto, que é importante porque potencializou
a necessidade, né, sobretudo agora, nos momentos de pandemia, de uma população que não tem acesso. Você mesmo trouxe, 22% da população brasileira não estão conectadas na internet, ou seja, mais de 40 milhões de brasileiros. Por que o empresário, por que o cidadão, por que o gestor de uma organização do terceiro setor deve participar desse projeto? Olha, é uma questão de cidadania. Eu acredito que se você não estiver preocupado com a sociedade que está ao seu redor, é um problema sério. Se você não está preocupado hoje, pelo menos fique preocupado com a sociedade, com o meio ambiente, que o seu filho, né, vai enfrentar daqui a 10, 20 anos. E acho que esse é o principal ponto, essa é a principal chamada. Que você está preocupado com qual tipo de mundo você vai deixar para o seu filho. Se a gente não conseguir reduzir, né, a desigualdade hoje, ela vai ficar maior no futuro. Se a gente não conseguir reduzir o impacto no meio ambiente, esse nosso planeta vai ficar muito difícil de se conviver, né? Então, para finalizar aqui, eu peço quem estiver interessado em participar dessa mobilização, é muito simples. É só digitar mobilização para a redução da desigualdade em qualquer buscador que você tenha no teu computador, seja Google, seja qualquer um. Mobilização pela redução da desigualdade, que vai aparecer diversas matérias, diversos links para você participar. Como foi dito, não custa nada. E se você tiver 100 quilos de equipamentos obsoletos, nós vamos buscar onde que você estiver aqui no território brasileiro sem custo nenhum, e você vai estar ajudando a reduzir o impacto no planeta. Aí junto com, são 8 ODS, viu, Joel? Não são 7, eu errei, são 8 ODS, né? E você vai estar impactando a cada tonelada aí que você conseguir contribuir 600 pessoas por ano. Isso é magnífico, né? Sem gastar um centavo e te ajudar aí na organização da sua empresa de uma forma super fácil. Muito obrigado, Joel, Valverde e Ronaldo. O prazer foi nosso de recebê-lo aqui, Rodolfo. Ronaldo, rapidamente suas considerações finais. O que de mais importante você gostaria de deixar destacado a respeito desta parceria e também chamando os empresários para participarem desta mobilização? Bom, vocês todos ouviram aqui essa situação toda da desigualdade através da área digital, né? Ou seja, eu acredito totalmente que é através da inclusão digital que você cria oportunidades iguais para todos, né? Então, você dá acesso a oportunidades iguais que é o caminho para reduzir a desigualdade, né? Então, a gente sempre fala, nós temos grandes clientes e inúmeros projetos, venham conhecer aquilo que o Rodolfo falou, né? Ou seja, venham ver para crer, né? E que isso é possível. Isso não é um trabalho de curto prazo, de médio prazo, é um trabalho de médio prazo, né? Mas venham ver para crer, né? A gente esqueceu de citar aqui, eu acho que a gente tem que citar a academia, né? E inúmeras universidades e escolas participam já de projetos nossos e estão se mobilizando também, Rodolfo. Então, a academia é importante também. Ronaldo, é importante destacar para no final do programa que vocês voltarão quantas vezes for necessário para a gente sensibilizar a sociedade brasileira a respeito da importância desta mobilização. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Ronaldo Stabile, que é economista e empresário B, o Rodolfo Fischer, que é presidente da ABS. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, Saúde e Bem-Estar. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.